pelos judeus que havia voltado os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo na província passam por grande tribulação, privação, humilhação. Repita comigo: tribulação, privação e humilhação. Por favor, tome o assento. Mantenha esse fundo, por favor. Mantenha ele, tá? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos irmãos, muito tem se falado a respeito de Neemias. E o livro de Neemias é de fato, isto é notório, que é uma fonte inesgotável. Não somente o livro de Neemias, mas também como toda a Bíblia. É um livro de fonte inesgotável. É o único livro que você vai sempre ler. É sempre Deus vai te revelar coisas novas dentro das páginas seletivas da Bíblia. É de fato que o livro de Neemias está inserido dentro do Antigo Testamento, mais conhecido pelos judeus como o Primeiro Testamento. Os judeus não consideram como Antigo Testamento pelo simples fato daquilo que é de Deus, eles consideram não como antigo ou como velho. Então eles consideram como o Primeiro Testamento e o Novo Testamento como o Segundo Testamento. E dentro do Primeiro Testamento, mais conhecido por nós como Antigo Testamento, está inserido essa história de Neemias. O livro de Neemias fala a respeito de reconstrução. Percebe-se que este livro é uma fonte inesgotável que vai tratar a respeito de reconstruir algumas coisas sobre a nossa vida. Quando falamos de reconstrução, eu não estou falando de construção, porque reconstrução é totalmente diferente de reconstrução. Quando você constrói, você cava a valeta. Quando você constrói, os alicerces são postos dentro da valeta, da vala que é aberta. Então o alicerce vem com a estrutura de baixo. É uma construção que está de fato sendo construída, sendo levantada. É os alicerces que estão sendo estacados pela face da terra e na profundidade da terra. Construção é totalmente de reconstrução. A construção você começa exatamente do zero e começa a levantar os alicerces e vai instalando as paredes até a construção ficar concluída. Quando tratamos a respeito de reconstrução, está de fato tratando a respeito de algo que já foi construído, a respeito de algo que já estava construído, porém algo fez com que isto fosse destruído, e tudo que foi destruído e vai ser novamente reconstruído, está tratando a respeito de uma reconstrução. E a reconstrução não tem como emendar, a reconstrução não tem como colocar emenda. A reconstrução tem que tirar todo o alicerce que foi quebrado, tem que tirar todo o alicerce que está estragado e começar uma reconstrução nova, e começar uma reconstrução com um alicerce forte,
Uma reconstrução fala de algo mais forte do que uma construção, porque quem reconstrói, ele está dizendo: eu preciso reconstruir mais forte do que quando eu construí. Quando eu construí com a intenção de um alicerce forte, mas se a primeira construção cai, a primeira construção é derrubada, se eu vou reconstruir, eu preciso alicerçar as profundezas desse alicerce mais profundo. Eu preciso cavar um pouco mais a fundo. Eu preciso colocar algo mais reforçado, porque eu estou tratando a respeito de uma reconstrução, algo mais forte. E tudo que é reconstruído fala de algo mais forte. Ageu capítulo 2, verso de número 9, o texto diz: esforça-te, Zorobabel, tem de bom ânimo, ó Josué, porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Percebe que a primeira casa foi o templo que foi constituído pelo sábio Salomão. Quando Salomão levanta o templo tinha colunas de ouro. O templo, o altar era revestido com madeira nobre por nome de acácia, coberto com ouro. E este templo que Salomão constrói é um templo fortíssimo, muito bem edificado. Na entrada do templo tem duas colunas, uma chamada Joaquim e outra chamada Boaz. Para o lado de fora do templo, chamado pátio, para o lado de fora do templo tinha as bacias de bronze. Antes do sacerdote entrar para dentro do templo, as bacias de bronze era usada para lavar os pés e as mãos. Quando o sacerdote fosse adentrar dentro do templo, o templo que Salomão constrói é um templo muito forte, é um templo belo. Percebe que este templo de Salomão não se compara ao templo de Salomão que foi levantado no estado de São Paulo, no coração de São Paulo, por este grande homem chamado Edir Macedo. Não, este templo de Salomão, nunca haverá um templo idêntico a esse. Aquele é uma réplica. O templo verdadeiro é um templo inefável, foi construído, porém os reis que vieram de fora entraram dentro de Jerusalém, vai destruir o templo, que os alicerces era forte, vai destruir o templo, que os alicerces era profundo. Mas a Bíblia diz que o templo é destruído, o templo é derribado. Então Deus toma a boca de Ageu no capítulo 2 e no verso 9, e Deus diz: a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira, porque quando há uma outra casa a ser reconstruída, porque quando há uma outra construção a ser reconstruída, ela precisa ser mais fortificada, ela precisa ter mais investimento, ela precisa ter mais estrutura, porque uma vez que ela é derrubada, o inimigo conhece os pontos fracos desta construção. O inimigo conhece os pontos fracos do que destruiu no primeiro templo, na primeira construção. E quem vai reconstruir está dizendo: eu preciso pegar os pontos fracos, eu preciso pegar os detalhes que fez com que foi destruído da primeira vez. Então Deus toma a boca de Ageu e diz: a glória vai ser maior, a presença vai ser maior. Mas logo entendemos que quando adentramos dentro deste texto, este texto está falando de reconstrução, e aqui nós encontramos algumas bases para falar a respeito de reconstrução. Uma reconstrução tem que ter alicerce, mas você vai perceber que o alicerce, de tanto como uma construção ou uma reconstrução, o alicerce não fica em cima. O alicerce de uma construção, ele fica embaixo da superfície da terra. E quando o alicerce fica debaixo da superfície da terra, as paredes vai ser levantada em cima da superfície da terra.
terra. O alicerce está embaixo, o alicerce está escondido, o alicerce não aparece, porque a primeira coisa que a pessoa olha numa construção concluída, a primeira coisa que a pessoa olha é para o teto, é para as paredes, é para o acabamento, é para a beleza no interior. Mas a última coisa que a pessoa vai olhar, sequer que vai olhar, é para o alicerce. Pastor, por que a pessoa não olha para o alicerce? Porque o alicerce está escondido, o alicerce não aparece. O que aparece é o que subiu acima do alicerce. O que aparece é as paredes que foram levantadas em cima do alicerce. Mas olha para cá, sempre quando alguém está em cima, nunca talvez vai dar valor para os que estão embaixo. Talvez é o que está embaixo que está mantendo a parede de pé. Talvez não, na verdade é o que está embaixo que está segurando o teto, que está em cima das paredes. É o alicerce, mas ninguém olha para o alicerce. Talvez alguns não valorizam o alicerce. Talvez o alicerce é a tua liderança. Talvez o alicerce é a regente do ciclo de oração. Talvez o alicerce é a líder da mocidade. Talvez o alicerce é a líder das crianças. Talvez o alicerce é a tua liderança espiritual. E tem gente que chega em algum patamar, tem pessoas que chegam em algumas alturas, que talvez ele comece a menosprezar quem está embaixo, mas talvez quem está embaixo está sustentando o peso que está em cima. Talvez quem está embaixo não, ou melhor, quem está embaixo está sustentando quem já chegou lá em cima, porque nem todos que estão em cima, muitas das vezes é Deus que coloca, e nem todos que estão embaixo também, às vezes é o diabo que está segurando. Tem base bíblica para isso, pastor? Vamos para a Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus 4:4. O Espírito leva Jesus até o deserto. Deserto fala de regiões baixas, deserto fala de descer e ter alicerce e estrutura. O Espírito levou Jesus até embaixo. Mas o diabo, pastor, o diabo pegou e transportou Jesus para cima. Nem todos que estão em cima às vezes é Deus, e nem todos que estão embaixo às vezes é o diabo. Às vezes é Deus que está te segurando embaixo, para ter estrutura no alicerce da oração, para ter estrutura no alicerce do jejum, para ter estrutura no alicerce da submissão, para ter estrutura no alicerce da cobertura espiritual. Talvez você está embaixo, mas é Deus te guardando. Talvez você está embaixo, mas é Deus te estruturando. Talvez você está embaixo, mas é o Espírito Santo dizendo: não, fica um pouquinho aqui para você orar mais, fica um pouquinho aqui para você jejuar mais, fica um pouquinho aqui para você ser mais dependente do meu Espírito, porque eu nunca vi alguém subir rápido demais e ficar por muito tempo em cima, mas eu já vi gente demorar para subir, mas quando chegou não caiu, está até hoje de pé. Tem muita gente que está embaixo, é o Espírito Santo que está guardando, é o Espírito Santo que está aprofundando o teu alicerce, porque Deus está dizendo assim: tem muita gente construindo a tua casa na areia, e casa na areia cai rápido, casa na areia o vento derruba, casa na areia o vento assopra, cai, mas tem muita gente construindo a tua casa na rocha. Quem constrói a tua casa na rocha, pode vir um vento, pode assoprar o vento, pode vir a tempestade e não cai. E por que não cai, pastor? Porque tem alicerce, porque tem estrutura, porque ora, porque tem palavra, porque tem submissão, porque está debaixo da cobertura de Deus. Levante a mão que eu vou profetizar. Tem gente que entrou aqui, talvez o diabo derrubou a tua casa, mas Deus está dizendo: é tempo de reconstruir mais forte do que quando construiu. É tempo de reconstruir e pegar os detalhes que fez você cair da primeira vez. Quem está entendendo o que Deus está falando, abre a boca para adorar. Olha para cá. A construção é diferente da reconstrução.
E a Bíblia fala a respeito de Neemias. O nome Neemias significa consolo, ou no hebraico quer dizer aquele a quem Deus consola. O nome vai falar a respeito, o significado vai falar a respeito do consolo de Deus para Neemias. Porque quando Neemias soube que a tua terra está destruída, Jerusalém foi invadida, os judeus que habitam dentro de Jerusalém, vai dizer a Bíblia que os judeus estão sendo atribulados, os judeus estão com privações, os judeus estão sendo humilhados, tribulações, privações e humilhações. Porque, pastor, porque uma vez quando o muro é derrubado, a segurança desta cidade, quando o muro é derrubado, a segurança da nossa casa está livre, livre acesso para o inimigo levantar contra nós humilhações, privações e tribulações. Olha para cá, muro quebrado, muro destruído, está falando de segurança, está falando do abrigo de Deus, da sombra do onipotente. Olha para cá, mas vai dizer Esdras no seu livro, vai dizer Esdras, o sacerdote, o escritor Esdras, que quando Jerusalém foi ser reconstruída, Esdras vai dizer que primeiro foi reconstruído o templo do Senhor, que havia sido saqueado, que havia sido destruído. E porque primeiro é reconstruído a casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é a base da cidade, a casa do Senhor é a estrutura de toda a dimensão de cidade. Olha para cá, primeiro é construído, reconstruído a base que tinha sido derrubada, a base que tinha sido destruída. Quando o templo é construído, reconstruído, a Bíblia vai dizer agora no livro de Neemias que Neemias vai pedir cartas para o rei. O rei vai ver que Neemias está triste, porque Neemias não era qualquer homem. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias era aquele que antes do rei tomar do vinho, primeiro Neemias experimentava o vinho antes de ir às mãos do rei. Antes do rei levar até a sua boca para tomar do vinho, primeiro passava por Neemias. Então Neemias não era qualquer homem. Neemias não estava no lugar ruim, Neemias estava no lugar muito confortável. Ele servia o rei, era copeiro do rei, tinha a confiança do rei, sempre estava perto do rei. O coração do rei estava em Neemias, e o coração de Neemias também estava no rei. Por que, pastor? Porque ninguém fica triste assim do nada e de repente o rei percebe a tristeza de Neemias. Se o rei não tivesse muito acesso com Neemias, claramente que o rei não ia perceber a tristeza de Neemias, porque a tristeza de Neemias estava dentro dele. Mesmo Neemias triste por dentro, a tua face estava estampando um sorriso na tua face. Mas quem está perto do rei, quem anda sempre com o rei, quem sempre está com o coração do rei, e o coração do rei está nele, pastor, o coração do rei está em alguém? Claro que está. A Bíblia diz, Deus dizendo: achei Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração. Isto fala de intimidade, isto fala de particularidade, isto fala de sensibilidade. Tem muita gente que está tão longe do rei, tem muita gente que já se afastou tanto do rei, que você fica triste e o rei está olhando de longe e está querendo que você se aproxima mais perto dele. Neemias não é qualquer homem, Neemias é copeiro. O rei conhece Neemias, o rei sabe quem é Neemias, e o rei não dá carta para qualquer um, o rei só dá carta para quem está perto dele, para quem anda com ele. Tem muita gente querendo carta, tem muita gente querendo mensagem, tem muita gente querendo temas para ir para um tempo de
reconstrução, mas ele nunca ficou perto do rei para ouvir o que o rei tem para falar. Ele nunca esteve perto do rei para receber a mensagem que o rei, a ordem que o rei quer dar para ele. Mas levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Sabe qual é a palavra profética? O rei está falando para mim aqui agora. O Senhor dos Senhores está me dizendo aqui agora: tem muita gente que o coração dele está longe de mim, e tem muita gente que já não ouve mais a minha voz, já não sente mais a minha presença. Lembra quando você dobrava o teu joelho, era 20 segundos, você já estava sentindo a presença dele, você já sentia a presença de Deus. Passou-se os anos, você se afastou do rei, mas o rei está dizendo assim: eu vou tornar a te dar mensagem de novo, eu vou tornar a te dar cartas de novo, eu vou tornar a te dar revelações de novo. Sabe por quê? Você perdeu. Sabe por quê? As coisas aconteceram totalmente diferente que você pensava que não iria acontecer. É porque o teu coração ficou longe do rei. Mas o rei está dizendo assim: é tempo de eu falar contigo de novo, é tempo de eu olhar e dizer: você quer carta? Eu vou te dar carta. Você quer mensagem? Eu vou te dar mensagem. Tem muita gente pegando mensagem prontas, tem muita gente requentando mensagem, tem muita gente colocando mensagem no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Mas o rei está dizendo assim: eu quero te dar carta novinha, eu quero te dar carta que saiu do trono, porque carta que sai do trono, pode ir que a reconstrução é certa, pode ir que vai dar certo. Mensagem que sai do trono, o casamento é reconstruído. Mensagem que sai do trono, a segurança volta de novo. Mensagem que sai do trono, Deus levanta o que estava caído. Mensagem que sai do trono, o sucesso é garantido. Se você pode adorar Deus por 1 minuto, levante a mão e adora. Quem tem glória para dar, deixa eu ver. Quem tem glória para dar, deixa eu ver. Quem tem glória para dar, deixa eu ver. Não, eu estou pregando para quem tem adoração. Se você não tem, fica calado. Mas se tem adoração, libera. Libera que o rei quer te ouvir. Adora que o rei quer te ouvir. Quem veio aqui para reconstruir, adora. O Espírito de Deus está na casa. A presença do Espírito de Deus está na casa. E o rei está dizendo: eu quero me aproximar de você hoje. Tem gente que já perdeu o vinho da alegria de estar perto do rei. E o rei olha para Neemias e ele vê a tristeza que está dentro de Neemias. A cidade está destruída, devastada. O portão está queimado. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga assim: portão queimado, não tem como reconstruir. Diga assim: Deus vai colocar uma porta nova. Ele mandou raças. Neemias já estava orando e jejuando. Fazia tempo. Quando ele soube que a tua terra está destruída, Jerusalém está devastada, Neemias já estava orando. Porque tem gente que quer se preparar na hora, mas crente que anda pela palavra já se prepara lá atrás. O jejum que você faz hoje e agora não vai valer para amanhã. É o que você vem já fazendo lá atrás. É um depósito que Deus vai fazendo lá no futuro. Você não entendeu?
Neemias já estava em contato com o rei faz tempo. E quando ele chega perto do rei, eu penso que tem um contato, e o rei diz: esse homem é diferente. Esse homem tem a minha total confiança. Neemias, o que queres que eu faça por ti? E ele disse: dai-me cartas para ir até o meu povo e reconstruir a cidade que está destruída. Neemias começa a reconstruir os muros. E quando ele está reconstruindo o muro, olha o capítulo 4, vai dizer assim: que vai chegar Sanbalat e Tobias, vai começar a entrar dentro deles raiva, um grande furor, e vai começar a querer atrapalhar a reconstrução que Neemias e com grandes homens estão nessa obra. Porque tem gente que não faz, quer atrapalhar quem faz. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Tem gente que não faz e quer atrapalhar quem faz. Mas Deus está dizendo assim: fica tranquila, o Neemias não caiu de paraquedas. O Neemias tem o alvará do rei. Não, você não entendeu. Se você tem um alvará do rei, não importa quem se levantar, não importa quem vai falar, não importa quem vai estar ao contrário. Se você tem o alvará do rei, continua fazendo, continua reconstruindo, continua tampando as brechas, continua levantando o muro, continua. Não, você não está entendendo. Tem muita gente que está preocupado com o palpite de muita gente. Tem muita gente que está preocupado com a fala de A, com a fala de B. Tem muita gente preocupado com a opinião de A, com a opinião de B. Mas Neemias é diferente. Neemias tem o alvará do rei. E quem tem o alvará do rei não está preocupado com o fofoqueiro. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com Sanbalat. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com Tobias. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com Gesem. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com a opinião de Acabe. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com a opinião de Jezabel. Quem tem o alvará do rei não está preocupado com a opinião do Egito. Quem tem o alvará do rei, ele não está preocupado se o Egito disse que vai colocar você diante do mar e o mar não vai se abrir, não. Quem tem o alvará do rei, ele não está preocupado com a opinião do Egito, ele sabe que o mar vai se abrir. Quem tem o alvará do rei, ele não está preocupado com o tamanho do gigante, ele sabe que o gigante vai cair. Quem está preocupado, quem não está preocupado com o alvará, com o homem que Deus te deu, ele não está preocupado com Sanbalat e com Tobias. Ele não está preocupado com o filisteu, ele não está preocupado com os Balaí, ele não está preocupado com os Baal, ele não está preocupado com Astarote, ele não está preocupado com os filhos de Baal. Quem tem um alvará do rei, ele está dizendo: está levantando 1000, está levantando 10.000, não tem problema, vai cair de novo 1000, vai cair 10.000, porque eu estou com um alvará do rei. Quem tem um alvará do rei não deve satisfação para ninguém. Quem tem um alvará do rei não deve satisfação para Sanbalat, não deve satisfação para Tobias. Levante a mão que eu quero ser profeta agora. Quem tem glória na garganta vai dando glória. Quem tem glória na garganta vai dando glória. Quem tem um alvará do rei não está preocupado com o teu nome e colocaram na boca do sapo, porque o teu nome está no livro da vida. Quem tem um alvará do rei não está preocupado se o teu nome está na boca do fofoqueiro, ele tem um alvará do rei. Quem tem um alvará do rei, não importa se por um caminho vieram contra ti, por sete caminhos vai ter que fugir de ti. Deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem glória. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória. Vamos quebrar o protocolo, meu filho, vamos quebrar o protocolo.
Sambalat e Tobias vai ter que ver o muro ser levantado. Sambalat e Tobias vai ter que ver a segurança ser levantada. Quem pode adorar, adora. E eu vou terminar agora. Olha para cá, muito sério isso. Isso aqui não está no YouTube nem no Google. É muito sério isso aqui. Pela ótica humana, apóstolo Baldivino, Neemias estava num lugar de conforto. É copeiro do rei, tem a confiança do rei. Vamos ver os dois lados. Jerusalém está num local desconfortável, mas está acomodado. Neemias está no lugar confortado, mas não está inconformado. Como é que está a situação lá? Você não entendeu? Os conformados que está na cidade, que pode fazer alguma coisa e não faz, Deus vai trazer de longe. Não, você não pegou isso aqui, meu filho. Os conformados, que está conformado com a situação que está, se você não se desconformar, meu filho, fazer alguma coisa, Deus vai trazer quem está de longe com carta. Não adianta ficar bicudo depois. Não adianta ficar com cara feia com o apóstolo depois. Porque Deus está levantando Neemias, que está no conforto, mas não está conformado com a situação. Você não pegou, meu filho? Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida aqui agora. Se tem conformado aqui em Campinas, Deus vai trazer alguém conformado de Hortolândia, de Sumaré. Deus vai trazer inconformado de Portugal, de Brasília. Se tem alguém conformado, se prepara. Deus vai levantar os inconformados, mesmo que esteja no lugar de conforto. Deus vai levantar alguém. Quem pega isso, levante a mão para cima para pegar. Abre a boca para adorar. Ele poderia dizer: eu estou aqui no lugar de conforto, eu ir para um lugar destruído. Não, eles que se viram lá. Deus sempre vai levantar alguém que ora. Deus sempre vai levantar alguém que jejua. Vou terminar. Neemias está no lugar de conforto, porém não está conformado com a situação. O povo de Jerusalém está no lugar de desconforto, mas está conformado com a situação. E é sempre assim: o conformado vai ficar perturbado quando chegar um inconformado para fazer o que está destruído. Vai apertar, mas eu vou falar isso aqui muito breve. Vou falar. Tem gente que se conformou com a igreja desse jeito. Tem gente que se conformou com um pouquinho de povo. Tem gente que se conformou não com aquele cultinho medíocre. Vamos fazer um negócio rápido aqui, vamos terminar, o apóstolo não está aqui, ninguém está aqui, tá, vamos embora. Muita gente conformada, mas Deus está levantando um inconformado que vai colocar estrutura nova, que vai aprofundar, que vai colocar alicerce fortificado. E Deus está dizendo: quando o inconformado levantar o muro que estava destruído, ninguém vai derrubar mais esse muro. E eu vou profetizar agora: Deus está usando alguém aqui para levantar o que foi destruído. Deus está levantando alguém aqui para reconstruir. Fica de pé dando glória. Deus está levantando alguém aqui com poder. Deus está levantando alguém aqui com cartas. Deus está levantando alguém aqui com a ordem do rei. Deus está levantando alguém aqui com o alvará do rei. Deus está levantando alguém aqui com a autoridade do rei. Deus está levantando alguém aqui com o alvará do rei. Deus está levantando alguém aqui com o anel do rei que selou a carta. Ser perdoado da glória, meu filho. Deus está dizendo: se eu disse para você ir, vai.
Se eu disse que tu és meu, faça. Porque se Deus falou que você é, não tem capeta, não tem inferno para dizer que você não é. Mateus 4:4, Jesus disse para o diabo, a Bíblia diz assim, que Deus disse, quando Jesus estava sendo batizado, Deus disse, este é o meu filho amado. E no Mateus 4, o diabo queria colocar dúvida, se tu és o filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. Era Jesus dizendo, Satanás, se tu és não, lá atrás Deus já disse que eu sou. E se Deus já mandou a carta, a mensagem que eu sou, não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem Zé Pilintra, não tem porta fechada, não tem sambalate, não tem Tobias para dizer que eu não sou. Se Deus